Bem, moçada, um probleminha muito interessante. Ele apareceu na SpaceX em 2019. Vamos resolvê-lo, ok? Ou tentar resolvê-lo. Olha o que ele diz. Os centros de dois círculos distam 25 centímetros. Se os raios desses círculos medem 20 centímetros e 15 centímetros, calcular a medida da corda comum a esses dois círculos. Primeira coisa, se a distância é igual a 25 e os raios medem 20 e 15, qual é o posicionamento desses círculos? A distância tem que ser menor que a soma e tem que ser maior que a diferença. Certo? Quando isso acontece, os dois círculos são o quê? Secantes. O que são círculos secantes? São círculos cujas circunferências se interceptam. Então vamos lá. Vamos desenhar esses dois círculos. Vou pegar aqui meu compasso, como diz o colega, compasso raiz. Então está aqui, ó. O primeiro círculo tem o que de raio? 20 centímetros, certo? Então está aqui, ó. Vamos desenhá-lo aqui. 20 centímetros. Certo? E o outro, secante a esse, tem quanto? 15. O que são círculos secantes? Não estou dizendo. Eles se cortam, certo? As circunferências se cortam. Então está aqui, ó. Só que eu fiz mais ou menos com o mesmo raio. Não pode ser, tem que ser menor. Ele está aqui, vamos desenhar um raio menor. Certo? Então está aqui. Um raio menor. Tá? Então completando aqui, ó, e completando aqui. Pergunto a vocês, quanto é que vale a distância entre os centros? A distância entre os centros, o problema diz que é o quê? Que é 25 centímetros. Então está aqui, ó, a distância entre os centros, 25 centímetros. Então aqui é mais para baixo. 25 centímetros. Ok? E os raios medem quanto? 20 e 15. Então, para melhorar, para ficar mais fácil, vamos traçar esses raios formando um triângulo. Porque você só consegue formar triângulo com dois círculos nessa posição. Eles podem ser exteriores, podem ser tangentes exteriores, podem ser secantes, pode ser... Esse conjunto de posições, a única posição que se consegue formar um triângulo é essa. Então está aqui o triângulo. Certo? Aqui mede quanto? 25. Vou botar aqui, ó. Aqui mede o quê? 20. E esse 15. Pergunto a vocês, onde é que está a corda comum? A corda comum está na interseção deles. Sim ou não? Então vamos traçar essa corda comum. Está aqui a corda comum. Vou colocar em vermelho para ficar mais fácil. Certo? Essa corda já foi demonstrado que ela é perpendicular. Certo? Seria fácil também, né? Traçar aqui, ó. Traçar aqui, provar que esse triângulo aqui e esse são congruentes, esses dois são congruentes, prova que é ângulo reto. Pergunto, como é que eu calculo esse pedaço? Verifica se isso aí não é a altura desse triângulo. É ou não? E como é que se calcula a altura do triângulo? A altura do triângulo tem uma fórmula chamada fórmula de Elon. Altura relativa a 25. Como é que é? É 2 sobre A
raiz quadrada de P menos A, P menos B, P menos C. Vamos substituir esses valores. Quais são esses valores? A altura que cai sobre 25 é igual a 2 sobre 25, raiz quadrada de P é semiperímetro. Quem é o semiperímetro? É a metade do perímetro. Aqui dá quanto? Aqui dá 40. Mais 20, 60. Então, o semiperímetro é o quê? 15. Então, vai ficar a altura relativa ao lado 25 é igual a 2 sobre 25, raiz quadrada de quê? P é quanto? Já calculei, é 30, não é isso? Ó, aqui dá quanto? 40 mais 20, ó, perímetro é 60, o semiperímetro é 30, ok? Então vamos lá, 30 que multiplica 30 menos 25, que multiplica 30 menos 20, que multiplica 30 menos 15. Ok? Então, a altura relativa ao lado 25 é igual a 2 sobre 25, raiz quadrada de 30 vezes quanto? 5 vezes o quê? 10 vezes 15. Então, a altura relativa ao lado 25 é igual a 2 sobre 25, raiz quadrada de quê? Aqui dá quanto? Aqui dá 150, ó, 150 vezes 150. Então, isso aqui é 150 ao quadrado. Certo? Então, a altura relativa ao lado 25 é igual a 2 sobre 25 vezes quanto? 150. Moral da história, quem é essa altura? Essa altura é igual, aqui dá quanto? 1 e aqui dá 6. Então, a altura mede 12 centímetros. Mas eu pergunto, eu quero a altura? Não, porque a altura é esse pedacinho aqui, ó, que vai ficar em vermelho também. Esse pedaço aqui foi o que eu calculei, ó, que é quanto? 12. Vou botar aqui, ó, 12. Mas eu quero a corda comum. Quanto é que mede a corda comum? Corda, vou botar aqui, ó. Aqui não. Está aqui embaixo, corda comum. Aqui é 12. Quanto é aqui? Também 12. Então a corda comum é o quê? 24 centímetros. Ok? SpaceX 2019, um probleminha relativamente fácil. Quer dizer, quando eu falo fácil, se você sabe a fórmula. Por exemplo, quantas coisas tem que saber aqui? Primeiro, a posição de dois círculos, certo? Com essa medida, você conclui que eles são secantes. E essa corda, que é corda de um e corda do outro, ela é perpendicular à distância entre os centros e fica dividida ao meio, certo? Se você quiser, é só traçar aqui, você vai ver que é o triângulo isósceles. Ok? Um abração. E vou pedir mais uma vez um favorzinho. Viu? Gostou? Entendeu? Dá um like, ok? Um abração, muito obrigado, fiquem com Deus.